Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar fazendo uma leitura com goniômetro, né? A indicação é justamente essa, goniômetro, que é um instrumento utilizado aí para medição de ângulos, né? Bom, sempre que você for fazer uma leitura de goniômetro, você tem que ficar atento com duas características. Primeiro, zero, é o primeiro ponto que você vai se preocupar, e depois a coincidência, né, dos minutos, né? Então o que acontece? Você tem que esquecer, né, essas indicações que estão aqui ao lado, né, marcar aqui, então esquece isso aí e foca só no zero, né? Então o que é que acontece? Observa que o zero está entre os 50 e os 51, ou seja, aqui ele já está identificando que tem mais de 50 graus, né? Então ele tem 50 graus e tantos minutos, né? Então, identificada essa característica, guarda ela, né? Se você estiver fazendo alguma seleção, algum concurso, já fica atento que se tiver alguma alternativa que não está marcando 50, né, você já pode estar desconsiderando, e aí vai para a coincidência, né, aí da marcação. A coincidência ele está dando aqui como 15, ou seja, 15 minutos. Né? Então aqui ele tem a indicação, né, 5, 10, 15, 20 até chegar lá a 60 minutos. Né? Então nesse caso aí, o valor, né, indicado aí é de justamente 50 graus e 15 minutos. Né? É o valor aqui, 50 graus e 15 minutos, é o valor da leitura, tá bom? O 15 que está aqui coincidindo aqui, está indicando aqui em negrito, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar falando aí sobre régua, né, com polegada fracionária. E a gente fez dois vídeos, né, falando desse assunto, né, porque ele foi um assunto bem recorrente, né? Ano passado nas aulas remotas, né, onde alguns estudantes falavam, né, da dificuldade que tinham desse tipo de leitura quando eram cobrados em testes, em seleção. E é bem interessante porque é relativamente fácil, né, mas dá para entender, né, o que é que causa dúvida. Né? Então vamos lá para o exemplo. Bom, esse exemplo, né, é justamente uma das situações que causa dúvida. Né? Por quê? Aqui está a indicação do esboço da régua, né? E aqui embaixo está o elemento que está teoricamente sendo medido, né? Então, se a gente for comparar as linhas de referência são essas duas aqui, né? E aí o que acontece? O elemento ele não está alinhado, por exemplo, com o valor inteiro, como 2 ou como 3, ou alinhado lá no ponto de referência 0. Ele está mais deslocado, né? E isso aí acaba causando um pouco de dúvida, né? Principalmente quando você não está com tanta prática ali na leitura, né? Então o primeiro ponto, né, são duas etapas, né, para esse tipo de leitura. Verificar a quantidade de divisões que tem referente à polegada inteira, né? Então nesse caso aqui, se você for observar, né, referente à quantidade de divisões, existem 8 divisões desse lado, existem mais 8 desse aqui, ou seja, de uma polegada inteira, né, de 2 para 3 polegadas, existe aqui no caso 16 divisões. Né? Então significa que a polegada ela foi dividida para essa leitura em 16 partes. Né? Então a aproximação desse instrumento é 1/16 de polegada. Né? Então é a referência dele. Né? Então aí é o primeiro ponto. E depois verificar a quantidade de divisões que o elemento está se enquadrando. Né? E aí já vem um primeiro detalhe. Se ele passar de 16 divisões, como assim? Se você for contar a quantidade de divisões do elemento e ele passar de 16 divisões, significa que ele já tem uma polegada inteira. Mas vamos verificar aqui, porque no próximo vídeo ele passa de uma polegada, se eu não me engano. Bom, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, 11 16avos de polegada, é a leitura desse elemento. Né? Eu vi até um aluno comentando, né, que ele disse, poxa, eu vi o 2, ele está aqui alinhado no meio, não tive demora, 2,5 polegadas a resposta. E depois ele disse que justamente estava voltando para casa, estava no ônibus, e ele disse, poxa, tem alguma coisa errada, porque o elemento estava passando, como é que ele ia ter 2,5 polegadas? Né? Então é importante ficar atento com isso. Então nesse caso aqui não é 2,5 polegadas, né? Você tem que verificar lá o dimensionamento do objeto. E nesse caso, como a gente contou aqui, né, são 11 partes de 16, ou seja, 11/16avos. Se por acaso, né, exemplo, desse
8 divisões, né? Ou seja, seria 8 de 16, provavelmente você nem encontrar essa resposta lá nas alternativas. Tem que simplificar, né? 8 de 16 vai dar 4 oitavos. 4 oitavos simplificando vai dar 2 quartos, simplificando novamente vai dar meia polegada, né? Então aí também outra observação, né? E aí até muitos alunos perguntam, poxa, né, por que eles não colocam referente lá um determinado elemento, né? Quando a gente for medir na prática vai estar colocando lá no 0, 1 polegada, para ficar mais fácil a leitura, mas é seleção, né? O objetivo é realmente ver como é que está o nível do seu entendimento ali sobre o assunto, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, a nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né, e hoje é o segundo vídeo falando sobre régua, né, com polegada fracionária. Né. Para quem viu o último vídeo, né, a gente explicou alguns conceitos e aí vamos voltar aí com a explicação, né. Passo a passo para a leitura, né, de régua com escala aí em polegada fracionária. Né. Primeiro ponto, verificar a quantidade de divisões que se tem ali entre uma polegada e outra, né, que é para você saber ali a resolução. Né. Nesse caso aqui a gente tem uma linha de referência, que é a linha 0, aqui é 1 polegada, 2 polegadas e assim sucessivamente. Né. Então aqui dá para verificar que existem 8 divisões até chegar aqui em meia polegada, mais 8 até chegar a 1 polegada, então total 16 divisões. Então a aproximação é 1/16, ou seja, essa régua você só consegue medir a cada 1/16 de polegada. Né? Então é o primeiro ponto. O segundo é justamente fazer a contagem, né, da quantidade de espaços que o elemento que está sendo medido possui. Nesse caso o elemento é esse aqui, né, e ele está referenciado nessa linha aqui e nessa outra. E aí, como eu tinha falado no último vídeo, esse exemplo ele ultrapassa, né, 1 polegada inteira. Né? Então, se a gente for observar aqui, a gente tem 1 polegada inteira, então ele ultrapassa. Né? Então, ele tem essa parte aqui que está ultrapassando, né, aqui ao lado. E quando ele ultrapassa 1 polegada inteira, o que é que você tem que entender? Significa que ele, se você for até marcar, né, o valor, significa que ele já tem 1 polegada. Né? Então, você vai somar com o valor que está passando. Né? E aí nesse caso não precisa contar todos os espaços, você só vai contar aqueles que já passaram, porque essa polegada aqui ela já equivale a todos esses espaços. Ou seja, se você contar todos esses espaços, você vai ter 16 divisões, então 16 por 16, que vai dar igual a 1, né? No caso 1 polegada. Então não precisa contar. Se você tiver, exemplo, e nesse caso aqui, deixa eu apagar aqui. Nesse caso aqui, fica bem nítido, né, que ele está ali de 1 polegada a 2, né, a nível do número, né, numeral, né, mas em relação à unidade realmente é uma única polegada, né, 1 polegada inteira aqui. Então aí fica mais tranquilo. Se ele não estiver aparecendo, você tiver com dúvidas, conta, né, conta para não ter nenhum problema. Mas nesse caso aqui está bem nítido, né, então está mais tranquilo. Então aqui no caso já é equivalente a 1 polegada. E agora eu só vou contar o que é que está passando aqui. Então, nesse caso aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4 divisões, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, 10 divisões de 16. Lembrando, de 16. Foi o primeiro passo que a gente verificou ali a referência, não, né, a resolução. Né? Então, você tem 10 por 16. Né? Então a resposta seria 1 polegada, 10/16 de polegada. Só que se você for olhar, né, lá nas respostas, não vai ter isso aí. Porque esse 10/16, que é a parte fracionária aqui, ele pode ser simplificado. Né? Então nesse caso aqui ele pode ser simplificado por 2. Então daria 10 dividido por 2, 5. 16 dividido por 2, 8. Né? Então a resposta aqui é 1 polegada inteira e 5 oitavos de polegada. Então essa aí é a resposta correta referente à leitura desse elemento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!